Jornal Gente em Brasília para acionar mais um assunto importante aqui da capital federal. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, pediu vistas do julgamento em relação à cabeleireira Débora Rodrigues, que pichou a estátua da Justiça na Praça dos Três Poderes, nas manifestações de 8 de janeiro, com a frase "perdeu Mané" utilizando um batom vermelho. Os ouvintes da Rádio Bandeirantes, os espectadores do Jornal Gente, do Band News TV, solicitaram mais explicações a respeito dessa pena que temos tratado aqui já desde o fim de semana com o voto do ministro Alexandre de Moraes de condená-la a 14 anos de prisão. Claro que os outros ministros ainda precisam votar. Para isso, chamamos um especialista para explicar a dosimetria da pena, explicar como é que se chegou a essa quantidade de pena. Nesse caso, estamos em contato com o promotor de justiça, Rodrigo Merli Antunes, que vai nos trazer algumas considerações sobre como é feito esse cálculo pela Justiça Criminal. Doutor Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa. Queria que o senhor explicasse como que é feita essa conta, se soma todas as penas, o juiz analisa ali os crimes elencados e é daí que sai essa equação. Muito bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia a todos. É um prazer estar participando mais uma vez do Jornal Gente, da Bandeirantes. Eu agradeço o convite e fico à disposição de todos. Realmente a aplicação da pena, nesse caso, o que o ministro Alexandre de Moraes, acompanhado pelo ministro Flávio Dino, providenciaram foi sim uma somatória de penas. Eu acho que a primeira coisa que é importante colocar é que a senhora Débora, na verdade, ela foi condenada por 5 crimes distintos. Não é? Então são 5 crimes aqui: abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa. Eu creio que todos devam estar querendo saber qual a minha impressão acerca da condenação por todos esses delitos, e eu aqui me permito dizer que respeitosamente divirjo em gênero, número e grau, não só da condenação, mas como da acusação lá no início, providenciada pelo Procurador-Geral da República. Me parece evidente que desses 5 crimes, pelo menos 4 não estão presentes, e explico por quê. O delito de abolição violenta do Estado Democrático e de golpe de Estado, isso quem diz não é esse reles promotor de justiça, muito pelo contrário, é o próprio advogado constitucionalista bastante conhecido, o doutor Ives Gandra. Não me parece haver crime de abolição do Estado Democrático, golpe de Estado, quando não se tem tropas, quando não se tem liderança, quando não se tem armas, enfim, quando o tal golpe foi ventilado, inclusive, que dependia, na verdade, de um táxi, né? Então as coisas ficam um tanto quanto estranhas, questionáveis juridicamente, na minha avaliação. O terceiro crime que na minha avaliação também não está presente é o de associação criminosa armada. Você, Pedro, bacharel em Direito, seu pai, procurador de Justiça, todos nós sabemos e aprendemos isso nos primeiros semestres da Faculdade de Direito, que o crime de associação criminosa necessita de uma associação estável, organizada, com fins de permanência, ou seja, não é um concurso eventual de pessoas para a prática de determinados crimes, ainda que mais de um, mas no mesmo dia. A finalidade é de permanência, é preciso que essa associação se perdure no tempo. E nós não verificamos isso, na verdade nós verificamos aí um concurso eventual de agentes. Então 3 crimes, na minha modesta avaliação, já cairiam. Isso evidentemente reduziria a pena da senhora Débora em muitos anos. Mas sobrariam 2, e aí seria o de dano qualificado e de deterioração de patrimônio tombado. Só que aqui, quando o dano qualificado ao patrimônio da União, ao mesmo tempo constitui um bem tombado, condena-se a pessoa apenas por um dos crimes, pelo crime mais grave, que é aquilo que também nós aprendemos desde os bancos da faculdade, que é o princípio da consunção. Uma pessoa não pode ser acusada e condenada por 2 crimes distintos referentes ao mesmo fato, a uma mesma conduta. Então, o crime mais grave absorveria o crime menos grave, e isso também não foi providenciado. Então, na verdade, aí, Pedro, sem querer me estender muito na primeira pergunta, mas me parece que há um evidente bis in idem também aqui,
no dano qualificado, na deterioração de patrimônio tombado, a bis in idem também em acusar essas pessoas por abolição do Estado democrático junto com o golpe de Estado. Enfim, para resumir, me parece que a pena dessa senhora e de outros deveria ser por deterioração de patrimônio tombado, cuja pena é de 1 a 3 anos, e ainda que ela fosse condenada pela pena máxima, a pena de até 4 anos é cumprida em regime aberto. Portanto, me parece, respeitadas as opiniões em contrário, me parece evidente uma desproporcionalidade, me parece evidente algo bastante não razoável, e essas são as minhas primeiras impressões, fico à disposição de todos. Doutor Rodrigo, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa aí, para trazer esclarecimentos tão importantes, né? Como promotor de justiça, como homem do direito, certamente o senhor é um atento observador de tudo que está se passando, né? Aqui no nosso país, sobretudo nesse caso aí cujo julgamento, entre aspas, porque já está tudo decidido mesmo, começa hoje aqui em Brasília. Mas eu gostaria de saber o seguinte, o que a gente percebe, por exemplo, nesse caso específico dessa senhora cabeleireira, né, que foi acusada, assim, 14 anos por ter feito aquela coisa lá com batom na Estátua da Justiça, parece algo desproporcional, mas sobretudo é revelador de um ódio, de um ressentimento, de uma fúria dos ministros do Supremo que, assim, talvez encontre explicações em Freud, não sei. O senhor percebe isso? Quer dizer, parece haver um desejo, mais do que fazer justiça, um desejo de vingança. É algo que de fato impressiona muito. Eu tenho conversado aqui em Brasília frequentemente com advogados experientes, gente que ama o Supremo, que ama a justiça e etc. E todos muito impressionados com isso, né? Com tanto ressentimento que permeia esse processo. O senhor tem essa impressão também? Bom dia, Cláudio. Algumas decisões do STF e de outros tribunais superiores nos últimos anos vêm chamando a atenção de todo o universo jurídico. Já foi pontuado no início pelo próprio Pedro Campos a questão do foro por prerrogativa de função. Realmente, até agora, eu particularmente não entendo porque todas essas pessoas estão sendo julgadas pelo Supremo, sendo que não existem aí autoridades envolvidas, pelo menos nessa primeira leva de denúncia, que inclui a senhora Débora. Então, isso é um debate que já permeia o universo jurídico há algum tempo. Mas o que eu gostaria de colocar é que essa condenação da senhora Débora para os ministros do Supremo, ela praticou não só a pichação da Estátua da Justiça, mas ela foi condenada por todos aqueles atos de vandalismo que ocorreram, porque o que o Supremo aplica aí, também é algo que a gente se debruça no direito, foi aplicado aí o entendimento relacionado àqueles crimes chamados crimes multitudinários, que são os crimes de multidão. Então, qual é o entendimento desenvolvido no voto do ministro Alexandre, acompanhado pelo ministro Flávio Dino? O entendimento é de que quando muitos crimes são praticados no meio de uma multidão, não é necessário individualizar a conduta de cada qual. Basta verificar, aqui eu estou dando uma explicação bem rasa, até em função do tempo, mas bastaria verificar quais os crimes praticados pela multidão em conjunto e todos os integrantes dessa multidão passariam a responder por todos os crimes, ainda que não demonstrados que individualizadamente cada um deles praticou aquilo. Então é um entendimento que vigora no direito já há alguns anos, isso geralmente é sustentado, por exemplo, nos crimes praticados por torcidas organizadas, me parece que foi utilizado de certa forma esse entendimento no julgamento do Carandiru, e agora mais uma vez essa doutrina vem aplicada pelo Supremo. Eu vejo com uma certa reserva isso e posso, quem sabe, até explicar dando um exemplo concreto. Eu ou qualquer um de nós, eventualmente, vamos assistir uma partida de jogo de futebol. Ficamos no meio de várias pessoas. De repente, o cidadão que está ao meu lado, ou vários deles, resolvem praticar crimes, agredir a torcida adversária, depredar patrimônio, e eu,
Em desacordo com isso, saio dali. E na porta de fora do estádio eu sou detido pela polícia. A se aplicar este entendimento, eu corro o risco de ser condenado pelo crime que todos os outros praticaram e que em nenhum momento eu estive de acordo. Existe previsão no Código, inclusive penal, da chamada participação dolosamente distinta. Não é porque existem pessoas ao meu lado que estão praticando outros atos que eu necessariamente vou ser condenado e responsabilizado por esses mesmos crimes apenas por estar ali do lado. Então, realmente, são alguns entendimentos jurídicos que, evidentemente, nós, no debate acadêmico, precisamos respeitar, mas não estamos obrigados a aceitar. Por isso, essa minha divergência, eu acho que é preciso ter cautela, zelo na aplicação deste entendimento, sob pena de praticarmos, ao que parece, uma evidente desproporcionalidade, uma evidente injustiça. Doutor, obrigada por estar participando do Jornal Gente conosco, é a Sônia aqui. De fato, é importante isso que o senhor está falando, porque a minha pergunta é a seguinte: existe prova de que ela planejou um golpe de Estado? Ou a pichação da estátua está sendo usada como prova de que ela planejou um golpe de Estado e não somente um ato de vandalismo? Então, Sônia, bom dia. Na minha avaliação, não existe prova. É claro que eu não tive acesso a todos os autos do processo, mas a gente sabe de muita coisa pelos votos dos ministros, que inclusive abordam essas tais evidências, essas tais provas. Na minha avaliação, como dito anteriormente, não há que se falar em crime de abolição violenta do Estado democrático, de golpe de Estado, e isso, como já dito, por vários juristas muito mais renomados do que eu. Quem sou eu, inclusive, para competir com esses renomados juristas que já falaram por diversas vezes também não enxergarem qualquer desses delitos que foram atribuídos a ela. Como parece ter havido, pela leitura do voto, o que aconteceu foi justamente isso. Entende-se que outras pessoas tentaram um golpe de Estado e ela, por estar no meio da multidão, foi condenada, desculpe o linguajar mais coloquial, mas foi condenada por baciada. Não me parece haver prova concreta e nem possibilidade de classificar essas condutas como golpe de Estado e abolição do violenta do Estado democrático. É claro que essas pessoas precisam ser punidas, que isso fique bem claro, mas como eu disse no início, me parece dano qualificado absorvido pelo crime mais grave de deterioração do patrimônio tombado. É isso que aquelas pessoas praticaram. Todas as sedes dos três poderes são considerados patrimônios tombados pela Unesco. Então, depredar o patrimônio das sedes dos poderes, ou até ali a praça dos três poderes, a estátua, tudo isso configura esse crime, mas na minha avaliação daria uma pena no máximo de 3 anos em regime aberto. A gente está conversando aqui no Jornal Gente com o promotor Rodrigo Merni. Promotor, qual que é a dificuldade, qual é a possibilidade de, num caso como esse, porque isso já aconteceu há mais de 2 anos, mas segue na pauta, não só pelas repercussões políticas, jurídicas, mas porque hoje também é o dia em que o Supremo vai definir se Jair Bolsonaro se torna ou não réu. Qual que é a possibilidade e a dificuldade de se individualizar a ação daquelas centenas de pessoas que participaram dos atos do dia 8 de janeiro? Entre tudo que a gente viu e que foi fartamente documentado, porque é transmitido ao vivo, não só por emissoras de TV, de rádio, mas também por muitos participantes que fizeram lives nas suas redes sociais. Qual é a variação das gravidades de tudo aquilo que aconteceu na avaliação do senhor? E é possível, se na hora da decisão final da Justiça, individualizar o que cada um deles fez, ou pelo contexto, pela ação, pela turba, como o senhor disse, isso fica muito difícil? Então, Thaís, bom dia também a você. Na verdade, a Constituição Federal traz um princípio que muitas vezes, aliás, quase sempre é invocado por todos os advogados, em especial pelos advogados criminalistas, no sentido de que a pena precisa ser individualizada. Nós, promotores de justiça, quando vamos ofertar uma denúncia, precisamos individualizar a participação de cada qual, sob pena de termos a nossa denúncia rejeitada pelo juiz por inépcia.
Quando nós não individualizamos a conduta do acusado, quando nós atribuímos ao acusado a prática de um crime que, na verdade, outras pessoas que estavam ao lado podem ter cometido, nós estamos, na verdade, ofendendo esse princípio constitucional e, na verdade, o processo, se recebida a denúncia, pode até ser considerado nulo. Então, me parece que, pelo farto material divulgado, mesmo sem nós termos tido acesso a todo o processo, me parece que a pena, o crime, deveria ser correspondente a apenas essa infração. E aí a individualização de cada qual, isso não significa que todos deveriam receber a mesma pena, mas na fixação da pena, o juiz vai pegar as características e as circunstâncias de cada indivíduo. Aí vai observar aquele critério, o Pedro Campos sabe bem disso, porque também é bacharel em direito, vai aplicar aquele critério que nós chamamos critério trifásico. O juiz vai avaliar primeiro as circunstâncias judiciais do crime. Então, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social da pessoa condenada, os motivos, as circunstâncias, as consequências, e isso varia de pessoa para pessoa. Então, é aí, na fixação da pena, que vai haver uma individualização para chegarmos ao montante final. E com relação a esse assunto, se me permite, eu lendo a decisão do ministro, o voto do ministro Alexandre de Moraes, eu percebi algumas ali ressalvadas opiniões em contrário, e com todo respeito, me parece ali que houve uma certa atecnia na dosimetria da pena, em especial da dona Débora, porque, como dito, ela foi condenada por 5 crimes, e na hora de dosar a pena, o ministro Alexandre disse: existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, mais precisamente 4, culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias. O ministro valorou todas essas circunstâncias como negativas. Portanto, ele recrudesceu a pena da dona Débora para cada um dos 5 crimes, pautado nessas circunstâncias. Depois o ministro disse que não existiam causas, circunstâncias agravantes e atenuantes, e nem causas de aumento ou diminuição de pena. Então, a fixação da pena da dona Débora ficou restrita a 4 circunstâncias judiciais desfavoráveis. Só que na hora de aplicar a pena, o ministro usou, para as mesmas 4 circunstâncias, em todos os crimes, ele se utilizou de frações distintas. Então, para o crime de abolição violenta do Estado Democrático, ele majorou a pena da dona Débora em 8º. Para o crime de golpe de Estado, ele majorou em 1/4. Para o crime de dano qualificado, ele triplicou a pena base. Para o crime de deterioração de patrimônio tombado, ele aumentou pela metade. E no crime de associação criminosa armada, ele também aumentou pela metade. Então, nós observamos frações distintas, 1/8, 1/4, metade e o triplo, se valendo das mesmas 4 circunstâncias judiciais desfavoráveis. Então, em resumo, com todo o respeito, mais uma vez, com toda a vênia, me parece que nós temos aqui 3 aparentes equívocos. Primeiro, enquadramento equivocado. Essa senhora foi condenada por 5 crimes, quando na verdade parece ter praticado apenas 1. Existe bis in idem, ou seja, ela está sendo condenada por 2 crimes em razão de uma mesma conduta, e há que bis in idem, não só em relação ao dano qualificado e à deterioração de patrimônio tombado, como também bis in idem entre a abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado. E o terceiro equívoco, na fase de dosimetria, frações, proporções completamente diferentes, pautadas nas mesmas circunstâncias desfavoráveis. Então, assim, me parece que se tivéssemos diante de um concurso de ingresso na magistratura e eventual candidato a juiz de direito desse uma sentença ou desse um voto com essas 3 aparentes incongruências técnicas, eu tenho quase certeza que a nota desse candidato não seria muito elevada. Mas tem ministro do Supremo que não passa, né, por exame de magistratura e já chega lá por outros caminhos. Cláudio, eu só queria lembrar 2 coisas a partir do que disse a Thaís aí. Hoje em dia nós temos a tecnologia. As câmeras, aliás, imagens que desapareceram, né, daquela arruaça, aqueles vândalos todos que invadiram a Praça dos 3 Poderes, o Congresso Nacional, o Supremo, também o Palácio do Planalto. Aliás, o ministro Flávio Dino, que está participando desse julgamento, era o ministro da Segurança Pública na época e não foi julgado por isso. Esqueceu
qualquer tipo de acusação ali que pudesse haver contra o ministro, os investigadores desse fato grave que aconteceu no dia 8 de janeiro. O ministro, em vez de estar julgando, deveria estar sendo julgado pelo que não fez naquele dia e deixou a situação chegar aonde chegou. E com essas câmeras todas é muito mais fácil individualizar. Hoje em dia, São Paulo está dando um exemplo para o mundo em relação a isso. Tem câmera, doutor Rodrigo, espalhada pela cidade de São Paulo. A prefeitura e a polícia estão localizando as pessoas pelo rosto, pelo uso da inteligência artificial, bandido sendo preso. Você acha que um computador, hoje em dia, em questão de segundos, não consegue individualizar quem quebrou, quem invadiu, quem depredou? E aí cada um pode responder? Na primeira instância, não precisa chegar ao Supremo Tribunal Federal. Um juiz de primeiro grau está absolutamente competente, qualificado para julgar esse dano ao patrimônio público, fazer um julgamento justo, colocar quem tiver que colocar no seu devido lugar. E outra coisa, viu, Cláudio? Você aqui de Brasília já acompanhou aqui atrás, na esplanada dos ministérios, muitas manifestações, já tacaram fogo em ministério, já tem muitos exemplos ao longo da nossa história para saber como tratar uma situação como essa de depredação do patrimônio tombado nacional. Exatamente. Ainda tem, é preciso lembrar que há outros casos, né, doutor Rodrigo, de depredação de patrimônio, Borba Gato, né, por exemplo, e não aconteceu nada, né, não aconteceu nada. Mas a dona Débora estava no lugar errado, na hora errada, né? Eu sempre me lembro quando penso sobre essas coisas, esses absurdos, né, que permeiam o processo, da foto em que aparece um vendedor de algodão doce no meio dos manifestantes. Não sei se vocês repararam essa foto já. Ali naquela rampa do Congresso Nacional. Coitado do vendedor de algodão. Bom, primeiro é o primeiro golpe de Estado com direito a vendedor ambulante de algodão doce, né? Ele é capaz de ser... Eles chegaram a prender um mendigo, capaz desse vendedor de algodão doce, coitado, ser acusado de crime para favorecer a obesidade, alguma coisa dessa natureza. Mas o que eu gostaria de saber do senhor é exatamente essa avaliação que muitos fazem, que o Pedro agora, inclusive, se referiu, sobre o Supremo Tribunal Federal, né? A atual composição. Muita gente faz reparos à atual composição e entre esses reparos está o fato de que quase todos os ministros não têm não teve antes de virar ministro do Supremo experiência na magistratura. Temos o caso de Luiz Fux, né? Temos o caso de Nunes Marques e Flávio Dino foi muito mais ativista do Partido Comunista do Brasil durante sua vida inteira do que propriamente uma atividade na magistratura mais relevante. O senhor acha que isso, assim, qual é o raciocínio? É que tendo sido advogado antes de ser ministro, tendo sido integrante do Ministério Público antes de ser ministro, aquele cidadão é treinado, é habituado a ter lado e não ter uma atitude mais de magistrado, que eu me refiro, né? Você acha que isso, de alguma maneira, interfere mesmo na qualidade dos julgados? Cláudio, quanto a isso, eu me sinto bastante à vontade de explanar, até porque anos atrás eu escrevi um artigo que acabou virando um livro e eu criticava, e ainda critico, o modo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Para mim, deveria ser, eu não sei qual o critério ideal, isso precisaria ser estudado, isso precisaria ser bastante discutido, mas me parece que os juízes da mais alta corte de justiça do nosso país deveriam vir, sim, da magistratura togada. Eu sou particularmente contra esse critério, claro, está na Constituição Federal, teria que haver uma mudança da Constituição, mas eu sou absolutamente contra que os ministros do Supremo sejam escolhidos a critério do chefe do Poder Executivo. Tudo bem que existe, em tese, um controle do Senado Federal que precisa aprovar esse nome, mas nós sabemos que isso fica sempre no âmbito político. E tenho para mim que o Poder Judiciário não pode ter um viés ou uma influência política, seja principalmente por intermédio daquele que o escolhe para ser juiz
na mais alta Corte de Justiça brasileira. Então, me parece que é necessário sim haver uma modificação, porque tenho para mim que sim influencia no final no julgamento dos processos. Nós temos aí um ex-ministro, nós temos aí um ex-advogado, enfim, mas isso vale para todo e qualquer governo, não é só esse, mas também o anterior. Sempre aconteceu assim e sempre me pareceu altamente questionável. Me parece que juiz é juiz, promotor é promotor, advogado é advogado. Eu tenho mais ou menos o mesmo entendimento que você, Cláudio Humberto. Deixa eu agradecer então ao promotor de justiça, Rodrigo Merli, falando ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Doutor Merli, obrigada, hein? Até uma próxima aqui no Jornal Gente. Eu que agradeço. Gostaria, se me permitir, Claro. apenas dizer o seguinte, eu gostaria de ver todo este empenho, toda esta elevação de pena nos meus processos atinentes ao Tribunal do Júri da comarca de Guarulhos e de outras comarcas nas quais eu já atuei. Só para todos terem uma ideia, eu trabalho diariamente com crimes dolosos contra a vida, com assassinos que ceifam as vidas humanas e no final pegam quase sempre penas de 12, 14 anos de reclusão. E nós temos que recorrer para aumentar essas penas, porque, afinal de contas, o maior bem jurídico foi violado e muitas vezes nós não conseguimos fazer com que as penas de assassinos ultrapassem 12 e 14 anos. E agora, neste caso, nós estamos vendo penas iguais ou até mais elevadas do que aquelas pessoas que matam os outros. Então, costumam-se dizer por aí que no Brasil até estatística tem ideologia. Eu ouso ir um pouco mais além. Me parece que o direito também tem ideologia. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigada, até uma próxima. Tchau, um abraço. Já tem mais informação chegando.